dia, boa tarde ou então boa noite. Depende aí a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Aqui pra mim é boa noite. Agora são 19 horas e 43 minutos do sábado. Pois é, sábado e eu aqui em casa. Eu vim aqui gravar um vídeo, estou com medo. Desculpa, nem me apresento, né? Meu nome é Juliana, se você ainda não me conhece, mas pode me chamar de Ju. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu joinha para me ajudar. Eu ainda preciso aprender a ser blogueirinha. Bom, gente, o que eu vim aqui fazer? Tem um tema de um vídeo que já faz um tempo que eu tô querendo fazer. Mas eu tô com medo de fazer ele. Porque eu tenho medo de não conseguir me expressar direito e ser mal interpretada, sabe? As pessoas me levar para um lado negativo. E não é essa não é essa a intenção, sabe? Eu ia fazer esse vídeo em setembro, por conta do Setembro Amarelo, né? Mas me faltou coragem. Aí eu tava aqui agora, crochetando, fazendo aqui a base de um tapete. Vai sair vídeo aula nesse canal. A base desse tapete retangular, que eu vou fazer vídeo aula, mas eu ia gravar, ficou escuro. E como eu tô aqui sozinha, eu resolvi vir papear com vocês. Desde já eu já falo. Abra a mente, não me interprete mal, tá? Mas o que eu queria vir falar aqui? Eu acho que o tema maior, que é sempre o tema que me vem na cabeça, é... Gente, crochê não é terapia. Não substitui uma terapia, sabe? Não substitui uma sessão com uma pessoa, com um profissional, sabe? Com um médico. Porque assim, eu vou contar um pouquinho de como o crochê voltou pra minha vida. Porque eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu faço crochê há mais de 20 anos. Porque eu comecei a fazer crochê, minha filha era pequenininha, hoje ela tá com 22 anos. Então eu faço crochê há mais de 20 anos. E só que eu nunca tinha feito pra venda. Eu sempre fiz pra mim, fiz pra minha mãe, fiz pra minhas irmãs, sabe assim? Nunca fiz pra vender, nunca tinha feito. E daí vai fazer... Eu não marco data, mas eu sei que faz mais de um ano, deve fazer quase 2 anos. Vamos se dizer assim. Eu acho. Se não é isso, é algo próximo disso. Que eu faço de tudo pra pagar a data, vamos se dizer assim. Eu perdi minha mãe. Vou tentar não chorar. E eu moro em São Paulo hoje. Então, eu moro longe da minha família, das minhas irmãs, de todo mundo. E a vida seguiu, né? Porque precisa seguir. Embora seja muito difícil, ela precisa seguir. Só que eu ficava muito tempo sozinha, né? E eu fui me levantando, engatinhando, né? Vamos se dizer assim. Eu fui engatinhando e eu precisava, na época, eu necessitava de algo que me ocupasse a cabeça. Por quê? Porque meu marido saía de manhã, ia trabalhar. A minha filha, na época, também começou a trabalhar. Não demorou muito tempo, começou a trabalhar. E eu passava o dia em casa sozinha. E longe das minhas irmãs, longe da família. Eu não conheço vizinho, eu nunca fui de muita amizade com vizinho. Eu não conheço ninguém aqui. Então, eu passava o dia sozinha. E aquele velho ditado, né?
cabeça vazia, oficina do diabo. E é bem isso mesmo. Eu posso dizer que é fogo eu falar assim, eu entrei numa depressão. Porque depressão eu sei que é uma coisa muito séria, sabe? Mas eu tava bem mal, vamos se dizer assim. E daí com total intuito, vamos se dizer assim, de ocupar a cabeça. Eu já não tinha mais onde enfiar crochê aqui dentro da minha casa. Eu falei, eu vou fazer crochê pra vender. Como na época eu tava bem... gravando bastante vídeo pro TikTok, que era a única coisa que me tirava um pouco o foco, sabe? Porque eu nunca gostei muito de TV. E eu ficava muito no TikTok. E lá eu sigo bastante crocheteira e tal. E daí me veio na cabeça, eu vou fazer crochê pra vender. Porque daí eu faço, né? Eu vou ter por que fazer crochê e vou ocupar a cabeça. Gente, eu não vou mentir, que nem eu falei antes. Não vou falar que eu entrei em depressão, porque depressão é uma palavra muito séria. Mas eu posso dizer, sim, que eu não caí numa depressão severa, daquelas feias, mesmo por conta do crochê. Isso eu tenho certeza, sabe? Porque eu acho que começa a dar um nó na garganta e eu vou beber água. Eu acho que se eu não tivesse começado o crochê, teria piorado muito do jeito que eu tava. Porque sim, ele ocupa a cabeça. Mas ele também deixa a gente pensar. Porque hoje ainda, que é um dos motivos que eu faço também, de eu estar aqui no YouTube gravando conteúdo, agora tentando fazer videoaula, também é um meio de eu ocupar a cabeça, de eu arrumar coisa pra fazer. Nossa, eu preciso fazer vídeo, nossa, eu preciso gravar aula, nossa, sabe? Eu quero ter coisas pra pensar. Você entendeu? Continua sendo. Mas, gente, de verdade mesmo, sabe? O que me tirou daquele lugar que eu tava não foi o crochê. Ele não me deixou afundar, sabe? Eu acho que essa seria, assim, um exemplo muito, muito, muito válido. Ele não me deixou afundar. Ele me deixou ali, tipo, boiando, mas ele não me tirou, sabe? Do lago, ele não me tirou do fundo do poço. Ele só não me deixou afundar. Quem me tirou mesmo de lá foi a terapia, sabe? Foi o fato de eu me escutar, foi o fato... desculpa. Foi o fato de eu ter, na terapia, vamos se dizer assim, ter aprendido a viver o luto e não ter corrido dele, sabe? Há pouco tempo, uma conhecida que eu conheço no TikTok perdeu a mãe dela também. E daí ela fez um vídeo lá falando, eu vou me afundar no crochê pra mim poder passar por essa fase, pra mim ocupar minha cabeça, pra mim, sabe, fugir disso, sabe? E não é o caminho, não é o que tem que ser feito. Você entendeu? Quando eu digo não é o que tem que ser feito, não é que eu falo não é pra fazer o crochê. Não é correr daquilo, sabe? E isso eu aprendi na terapia, sabe? Sim, é o que o próprio terapeuta que eu faço falou, sabe? Não foi nenhuma, tanto que ele fala pra mim. Se você tiver encomenda, você faça, mas se você não tiver encomenda, você continue fazendo. Porque ajuda muito, 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 muito. Mas é o que eu falo, ele não te tira dependendo de onde você tá. E embora eu ame o crochê, eu sei o peso que ele tem hoje na minha vida, o quanto ele é importante pra mim, sabe? Tanto no emocional. Agora, o crochê me trouxe essa coisa do YouTube, sabe? O quanto, nossa, ele tem um peso enorme, 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 enorme na minha vida. Mas eu não quero romantizar isso.
Eu queria deixar claro de alguma forma que ele te auxilia sim, ele não te deixa afundar, como eu já falei. Mas se a gente não tá bem, se você não tá bem, ele não é o suficiente, sabe? E eu tenho medo porque eu percebo que hoje está sendo romantizado muito isso. Aquela coisa, ah, tô mal, eu tô pensando em suicídio, ah, vai fazer crochê. Aí daí uma impressão de tipo, ah, você só tá com a cabeça vazia, vai fazer, ocupar a cabeça. Ajuda, mas não é o remédio. É como eu costumo dizer, sabe? O crochê é o de pirona. Ele cura ali talvez uma dor instantânea, mas ele não cura a ferida lá no fundo, sabe? Você tem, às vezes você precisa do antibiótico, vamos se dizer assim, de um remédio mais forte. Então não vamos romantizar, embora seja uma arte linda, maravilhosa, embora seja muito gostoso fazer, embora seja muito bom para ocupar a cabeça, é uma arte, sabe, manual. Eu sei que tem muitas, sabe, gente que tem o crochê como uma renda para família, sabe, assim, não tô querendo me gabar, longe de mim querer fazer isso, mas graças a Deus o dinheiro do crochê aqui em casa, tipo assim, nunca dinheiro é mal-vindo, né? É muito sempre bem-vindo. Mas graças a Deus ele não é minha renda principal. Meu marido trabalha fora, então o que eu quero dizer é mais ou menos assim: se eu vender o crochê, bem, mas se eu não vender, não vou deixar de pagar uma conta. Vamos se dizer assim. As minhas, que eu faço por conta dele. Aí essas eu deixo de pagar se eu não vender. Mas enfim, sabe? E ainda se ele me ajuda muito, e eu sei que para muitas e muitas e muitas famílias, ele é como, se eu não vender o crochê, eu não pago a conta de água, eu não pago a conta de luz, eu não compro uma mistura para casa. Então ele é uma fonte de renda, um trabalho realmente para muita gente. Mas eu percebo também muita gente romantizando, e isso me preocupa, sabe? Por eu ter visto o vídeo da Paty no TikTok, me preocupou. Porque eu falei, gente, a pessoa às vezes está precisando de uma ajuda profissional, sabe? Como eu, na época, estava precisando de uma ajuda profissional e acha que vai fazer o crochê e tá tudo bem e vai melhorar e vai ser curada. E não, sabe? É uma coisa que aquilo pode aumentar, aquilo pode piorar, aquilo pode acarretar muitas outras coisas se não for curado logo no começo, sabe? E era o que eu fazia comigo, não vou mentir, eu tava fazendo isso comigo, porque que eu faço a terapia, eu acho que tá com uns 4 meses. E antes disso, eu romantizava o crochê. Eu pensava, não, eu tô fazendo crochê, eu tô ocupando a minha cabeça e tá tudo bem. Mas aí, depois que você começa a fazer a terapia, você percebe que não tá tudo bem. Você percebe que tá tudo bem mal, por sinal. Eu tava tendo pensamentos que eu não vou nem citar aqui, mas que se eu não tivesse procurado uma terapia, eu de verdade, eu não sei se o crochê ia me ajudar a continuar me dando força a ficar boiando, sabe? Eu acho que ia chegar uma hora que eu ia afundar, entendeu? Então, embora o crochê seja uma arte maravilhosa, como não digo só do crochê, qualquer outra arte artesanal que tenha, sabe? Qualquer coisa que você faça, manual, ajuda muito. Mas, gente, pelo amor de Deus, não vamos romantizar, não vamos falar que eu vou fazer o crochê e vai ficar tudo bem, não vamos falar que se a pessoa tá ruim faz o crochê ou ocupa a cabeça que vai ficar tudo bem, sabe? Porque não vai, você só vai colocar uma venda nos olhos e aquela ferida que às vezes tá aberta, sabe, aquela coisa, ela pode ir te corroendo por dentro, você entendeu? Ela pode literalmente corroer por dentro e você, sabe, piorar cada vez mais. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? O meu medo era de fazer o vídeo dos outros falar assim, nossa, tá cuspindo no prato que comeu, nossa, faz crochê, gosta, fala bem.
Gente, o crochê é tudo pra mim hoje, sabe? Porque ele me trouxe o YouTube, ele me fez conhecer muita gente que, sabe, assim, são muito importantes hoje pra mim, que são amigas que eu consigo conversar relacionado ao crochê, que eu não tinha na minha vida aqui fora. Então, tipo assim, ele me trouxe muita coisa. Além do crochê em si, ele me trouxe outras coisas maravilhosas. Mas eu tenho certeza absoluta que, dependendo da situação que você tá, ele não é o suficiente. Ele só vai te auxiliar, sabe? Ele só vai te auxiliar. Ele não vai ser o suficiente para poder te curar, sabe? É o que eu falo, ele é o de pirona. Mas você tem que ir num médico para procurar um remédio mais potente para acabar com a, sabe? Com a fonte, vamos se dizer assim. Eu acho que é mais ou menos isso. E esse assunto tá faz tempo já na minha cabeça. Faz tempo para mim gravar. E eu tenho sempre muito medo, sabe? De não ser muito bem interpretada por conta do alguém achar que eu tô falando mal do crochê. São duas coisas que me ajudam, tá? São o crochê e minhas gatas. Então é isso, gente. Eu não vou deixar o vídeo muito longo, até porque eu não tenho muito mais pra falar. Mas eu acho que o principal mesmo é, se você não tá bem, se o crochê nunca, se você não tá bem, o crochê nunca vai ser o suficiente, sabe? Procura uma ajuda profissional. Hoje eu sei que tem muito. A terapia que eu faço não é uma terapia paga, ela é gratuita. Eu consegui através de faculdade, que daí as faculdades elas precisam, as pessoas que estão se formando, elas precisam, né? É tipo um estágio, eu não sei como funciona. Então é uma terapia gratuita. E eu comecei fazendo com a professora e o aluno. Hoje eu já faço só com o aluno, ele é um aluno. Mas eu sei outra coisa também que eu acho que é muito importante disso. Não sei se na sua cidade onde você mora, como que funciona as faculdades de que tem a terapia aí. E às vezes a pessoa tem um pouco de receio em fazer, sabe? Por ser, eu vou ser tratada por um aluno, não sei o quê, não é a mesma coisa. Gente, olha, de verdade, por experiência própria. Eu comecei a fazer com uma professora, eu e o aluno, eram os dois que faziam comigo. E agora a professora, que nem eu falei, a professora saiu. Eu acho que de uma certa forma, os alunos, eles têm uma gana, sabe? Uma sede tão grande de ajudar, de exercer, sabe? A profissão. E querendo ou não, eu percebo muito que na cabeça deles está tudo fresco ainda, sabe? O jeito de lidar com a gente, o jeito, sabe? Sim, é uma sede de ajudar, sabe? E eu sei que isso acontece com todos, porque eu conheço mais gente que também faz no mesmo esquema que eu, a terapia gratuita, e fala a mesma coisa, sabe? Que os alunos, apesar deles serem recém-formados, vamos se dizer assim, eles talvez não tenham uma bagagem enorme de outros pacientes que atenderam, mas eles têm uma sede muito grande de ajudar, que eu acho que isso é o principal, de pôr para fora tudo que aprendeu o tempo inteirinho na faculdade, sabe? Eles querem pôr em prática tudo aquilo. E é muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, eu falo assim, se não fosse a terapia, eu não consigo me imaginar como que eu estaria hoje. Então, se você tiver oportunidade, se você tá passando por algum problema, se você tá passando por algum problema, voltando aqui por causa dos cachorros, faça o crochê. Faça. Ele também ajuda muito, 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 muito. Mas dependendo do caso, ele com certeza não vai ser o suficiente. Então vai atrás de um profissional.
vai atrás de uma pessoa que possa realmente te auxiliar e te encaminhar para você não afundar. Porque o crochê não deixa afundar, ele te deixa boiar. Mas como eu falei, ele pode uma hora não aguentar e você acabar afundando. Então é isso, gente. Desculpa a bad. Desculpa as lágrimas. Mas eu tô tentando fazer desse canal aqui meu diário também, sabe? Como eu costumo dizer, passar todas as minhas experiências, e essa também foi uma experiência. Espero de verdade que vocês tenham entendido, que vocês não me levem a mal sobre o que eu falei, tá? Te juro que é de coração mesmo, porque esse assunto tá batendo na minha cabeça, tá fazendo eu refletir. Não é de hoje, já vem um bom tempo, eu acho que na verdade desde que eu comecei a fazer terapia, e hoje eu falei, quer saber? Eu vou falar e seja o que Deus quiser, né? Então é isso, um beijo enorme. Vai sair aí o vlog da semana, eu solto amanhã. Vai sair vídeo aula. E eu espero que de alguma forma, de verdade, eu tenha ajudado alguém, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu joinha pra me ajudar. Um beijo pra todo mundo e boa noite.